Nós vamos começar hoje uma nova série dentro dos podcasts da Comunidade dos Viventes. O nome dessa série se chama Os Padres do Deserto. Bom, então, eu vou começar um pouco esse podcast fazendo uma partilha pessoal. Quando eu comecei a procurar levar mais a sério o cristianismo e a vida espiritual e tudo aquilo que estava ao redor dessas questões, eu comecei a sentir algumas dúvidas e algumas inquietações porque eu conhecia bastante a espiritualidade oriental, especialmente a espiritualidade oriental do budismo. E aí, durante muito tempo, eu percebia que as espiritualidades, as religiões orientais, elas permitiam algumas respostas que eu não encontrava numa boa parte da espiritualidade que eu conhecia católica. E começou a surgir dentro de mim algumas inquietações, algumas dúvidas. Até que eu encontrei os padres do deserto ou os monges do deserto. Então, só para você ter uma ideia, antes de tudo, de quem são os padres do deserto, os padres do deserto eles viveram entre os séculos terceiro e quinto. Eles, na realidade, eles não formularam uma teoria sobre a natureza do ser humano, mas eles foram experimentando no seu próprio corpo, o que significa ser humano e como isso se dá dentro do caminho para Deus. Qual é o caminho que leva a essa luz do homem em busca de Deus? Por que eu partilho isso? Porque, não sei se vocês sentem como eu, mas em alguns períodos da vida da gente, a gente busca respostas para os questionamentos, as perguntas existenciais, Perguntas sobre a nossa própria realidade enquanto ser humano. Uma das minhas grandes dificuldades quando eu comecei a levar mais a sério o cristianismo era me perguntar: será que o fato de ser cristão, será que o fato de procurar a santidade vai me fazer mais ou menos humano? E eu comecei a perceber com os padres do deserto que humanidade e santidade eram duas coisas que não somente podiam, mas deveriam andar juntas. E aí, eu vou trazer para vocês alguns pontos, algumas realidades que os monges do deserto, os padres do deserto, nos sugerem para essa busca espiritual. Eu vou sugerir também um livro. O livro se chama Os Padres do Deserto, Temas e Textos, do Anselm Green. É um autor, um monge beneditino alemão e com um vasto repertório em termos de espiritualidade, E nesse livro ele traz alguns pontos específicos, algumas sugestões desses patriarcas, desses monges mais antigos, que podem sugerir alguns pontos importantes para a nossa vida espiritual. Então, agora nós vamos começar com a primeira sugestão. O patriarca Antônios, ele um dia falou ao patriarca Poimen, abre aspas, a maior obra dos homens é esta, ser capaz de apresentar seus pecados a Deus e estar preparado para as tentações até o último suspiro, fecha aspas. O que é que o patriarca Antônios pode nos dizer com isso? Vejam, a primeira coisa importante é a gente perceber que, como eu já disse, para os padres do deserto não existe separação entre o ser humano na sua busca pela própria humanidade e, ao mesmo tempo, pela busca da santidade. Para os monges do deserto, assim como o Cristo era perfeito Deus e perfeito homem, o homem ele é capaz de ser plenamente homem quando ele vive plenamente a vida de Deus nele. Isso é muito interessante porque no mundo atual, a gente corre o risco de imaginar que, para ser um pleno cristão, um autêntico cristão, eu preciso fugir do mundo. Eu preciso sair do mundo. Isso não é uma realidade. É claro, existem as vocações que pedem isso. Os próprios monges de clausura e as monjas de clausura vivem essa realidade. Fogem do mundo, saem do mundo para encontrar mais Deus. Porém, na própria vocação desses monges de clausura, se espera que quanto mais afastados do mundo, mais eles se unam às realidades do mundo.
O que é então que esse patriarca nos sugere? Ele nos sugere que nós tenhamos a coragem de olhar para nós mesmos. Na espiritualidade monacal, na espiritualidade dos monges, é preciso deitar profundamente na própria realidade humana. É preciso entrar no mais profundo de si mesmo, conhecendo cada vez mais a si mesmo, para que se chegue a Deus. Funciona assim. É preciso, sobretudo, criar uma base humana profunda, para que depois eu construa sobre essa humanidade a realidade de santidade. É aquilo que Jesus dizia: não existe uma construção sólida se não for construída sobre a rocha. Então, para que um dia eu pense numa santidade profunda, autêntica, real, eu preciso, antes de tudo, criar uma humanidade autêntica, firme, real. De que maneira? Como o patriarca fala. A sugestão dele é conhecer os próprios pecados e apresentá-los diante de Deus. Veja, dessa maneira, o cristianismo ele não pede que a gente exclua a própria realidade. O cristianismo, verdadeiramente, dos monges, não pede que a gente não conheça a própria realidade. Não pede que a gente passe pelos próprios pecados. Pede que a gente reconheça o próprio pecado. No cristianismo, o pecado não é visto como algo para me fazer menor, para me fazer cair, para diminuir a minha realidade diante de Deus. Ao contrário, o pecado dentro do cristianismo é uma realidade que, sim, macula a minha própria identidade, fere a divindade de Deus, mas o reconhecimento do meu pecado não serve para que eu me puna. Ao contrário, serve para que eu cresça cada vez mais. De maneira sucinta, então, a primeira sugestão dos padres do deserto é: apresente os seus pecados diante de Deus. Ou seja, seja livremente aquilo que você é diante de Deus. Não cometa o pecado que Adão cometeu logo após o primeiro pecado. Qual é o pecado de Adão e Eva depois que eles comem do fruto proibido? É se esconder de Deus. Veja, a partir do momento que o homem reconhece a própria limitação e ele se esconde, no fundo, ele está se escondendo da possibilidade de receber essa graça de Deus que nos faz melhores. Então, na realidade, diante do pecado, nós não devemos nos esconder de nós mesmos e de Deus. Nós precisamos reconhecer as nossas limitações e as nossas fraquezas e livremente apresentar isso diante de Deus. Porque no fundo, Deus conhece a nossa realidade mais profunda. Se nós conhecemos o nosso pecado e nos escondemos de Deus, o que acontece é que nós vamos nos manter numa situação de pecado. E o pecado mantido não é nada mais, nada menos do que a impossibilidade de ser um homem melhor. As pessoas hoje em dia costumam dizer o seguinte: errar é humano, pecar é humano, falar mal do outro é humano, cometer uma injustiça é humano. É verdade, faz parte da nossa natureza humana o pecado. Mas a grande novidade do cristianismo é dizer o seguinte: é verdade, o pecado é uma realidade que está dentro da natureza humana, porém, o pecado não é a palavra final. O homem não nasceu para viver nesse pecado. O homem nasceu para romper o pecado com Cristo. O homem nasceu para voos muito mais altos. Por isso é que o cristianismo, na base, não é uma realidade punitiva. Não é uma realidade que diminui o homem. O cristianismo é profundo porque ele reconhece. Ele não faz de conta como hoje o mundo faz. O cristianismo não faz de conta que o homem é bom por si mesmo. O cristianismo não faz de conta de acreditar que o problema está no outro. O cristianismo é uma religião que reconhece: eu conheço os meus próprios pecados, eu sei das minhas próprias faltas, porém, essa não é a palavra final. A palavra final é: Deus um dia veio ao meu encontro, me salvou em Jesus Cristo, e agora permanece sempre vigilante, esperando que eu volte para Ele, reconhecendo as minhas próprias limitações, para alcançar uma humanidade ainda mais elevada. Essa é a palavra final.
É o homem numa realidade mais elevada. É uma humanidade mais perfeita na participação da perfeição do Cristo. Vamos ficar por aqui. No próximo podcast, uma nova sugestão dos padres do deserto. Até lá!